expressão companheira idônea é: farei alguém que o complete. O homem sem a mulher é incompleto. Aí agora as mulheres vão dar uma cutucada no homem, né? Viu? A ideia é essa: farei alguém que o complete. E aí ele fez da costela, do lado dele, não de trás dele, da costela dele, a Eva. Eva significa cheia de vida, ou aquela que dá a vida, que doa a vida. Esse é o significado do nome Eva. Mas eu vou falar do problema, Gênesis capítulo 3, mas eu não vou ficar na ideia que a gente já cansou de ouvir, e a gente ouve sempre, tem que continuar sempre ouvindo, né, que é a ideia da rebeldia, do pecado original, a ideia do afastamento de Deus, a ideia do homem escolher os seus próprios caminhos, seguir o seu próprio coração, a sua própria vontade, que é algo que é uma síndrome de Adão que segue a humanidade até os dias de hoje. Mas eu vou falar de 3 pontos específicos do texto, que também é uma síndrome sobre as nossas vidas, nos incomodam muito, e é uma coisa que a gente tem que bater, refletir, porque a gente de vez em quando cai nesses mesmos erros que Adão e também que Eva cometeram e que acabam sendo ocasionais na nossa vida até os dias de hoje, e a gente acaba muitas vezes nos frustrando, acaba se afastando de Deus, acaba vivendo alguns problemas na nossa vida, simplesmente porque nós seguimos os mesmos passos que Adão e Eva seguiram. Eu vou ler Gênesis capítulo de número 3, vou ler do verso 1 até o verso de número 20. Você conhece a história, mas preste atenção, por favor. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual te proibir comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, graça e muita luz para entender a Tua palavra e para que ela
promova o fim desejado nos nossos corações. Que o Senhor transforme as nossas vidas e que seja feita a Tua vontade sobre nós. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja, neste momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, querido Deus. Aqui tem é um texto muito conhecido da gente, tem algumas ideias aqui que são até importantes para a gente conversar, até antes de ir para os três pontos que eu queria chegar. Esse texto aqui é muito rico, é um texto alegórico, a gente tem que tomar muito cuidado com a literalidade do texto, é um texto alegórico, mas que conta algo que aconteceu e algo que foi profundo na vida de toda a humanidade. E esse texto, na interpretação do povo, a gente vê a interpretação dos sábios estudiosos, dos teólogos da época do Antigo Testamento, aqueles que ensinavam, dos discipuladores, dos mestres da lei, e esse texto muitas vezes até chega até Jesus. A gente vai observar algumas questões que Jesus está conversando com os fariseus, principalmente, com os escribas, e a gente vai observar, tem um texto ali da árvore ser desejável, né? Do fruto da árvore ser desejável para se comer, os olhos atraíram, ao ouvir a serpente, comer. A gente vê textos existia uma tradição judaica que dizia que são 4 partes do corpo que podem trazer, podem contaminar o homem. E a gente tem que estar cuidando dessas 4 partes do corpo, não são 3, são 4. E é interessante, a gente deve cuidar do que a gente vê, porque nem sempre o que é atraente aos olhos é agradável e é bom, para que a gente pode se contaminar com o que a gente vê. Jesus vai falar sobre isso, né? Que a luz que está do que você vê, se ela for muito mal, tudo na sua vida vai ser mal. Aquilo que a gente come, ou aquilo que a gente coloca para dentro, também pode te contaminar. E aí Jesus ensinou ao contrário, ele diz, não é o que entra que contamina, mas é o que sai da sua boca que contamina, porque é de dentro do coração que saem as coisas boas, mas também saem as coisas ruins da nossa vida. Aquilo que a gente ouve, e interessante, que tem uma 4ª parte do corpo, que é a parte da costela. Ou seja, tome cuidado com quem anda ao seu lado, porque pode contaminar a sua vida. Cuide com quem anda ao seu lado. Então eles ensinavam isso, né? Cuide com aquele que está andando contigo, porque de acordo com aquele que está andando contigo, isso pode ser ruim e pode contaminar, pode trazer contaminação sobre a sua vida. Eles ensinavam isso. Paulo vai dizer, né, que as más companhias corrompem os bons costumes. Então isso pode trazer contaminação. A palavra costela é essa ideia de estar ao lado, né? Então a própria palavra, a origem da palavra costela significa aquilo que está ao seu lado, não atrás nem à frente, mas ao seu lado, companheiro, aquele que anda contigo, aquele que está juntamente contigo no processo. Outra coisa interessante que a gente precisa falar não é uma maçã, tá? Hoje eu falei de manhã que ia comer uma maçã à tarde. Tem uma maçã ali na mão daquele homem que está no espelho ali, né? E a gente tem por tradição ser uma maçã. Eu já passei por essa reflexão e falei que ia fazer essa reflexão hoje à tarde, que eu gosto de comer maçã e eu como algumas maçãs durante a semana. E às vezes eu entro nessa reflexão, não pode ser uma maçã. Deus não ia fazer uma coisa dessa, uma coisa tão boa, tão gostosa. A Bíblia não fala que fruto que é. Os sábios judeus também dizem que não era uma maçã, dizem que era um figo, que era a árvore mais próxima, e tanto que eles usaram as folhas dessa árvore para se cobrir a sua nudez, usaram folhas de figueira. Mas também não fala que é um figo. E se você gosta de figo, também não aceita essa história. A Bíblia não fala aqui. Com certeza era um fruto muito bonito, mas que fruto era esse? Não sei. Era um fruto agradável, desejoso, devia ser de uma cor bonita, né, que é atraente, que dá vontade de comer, mas a gente não sabe o que é. Então não dá para dizer, isso tudo é suposição. Mas entrou na tradição a ideia da maçã. Tadinha da maçã, um fruto tão gostoso, e não deveríamos usar ela. Mas eu gostaria de entrar aqui, tem outras questões aqui, mas depois, durante a palavra, eu falo com vocês. Primeiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês, um erro de Adão, que nós costumamos fazer ainda, no dia de hoje. Se for, não, aqui. Aí, eu apertei do lado errado, é por isso que não foi.
a omissão de Adão. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, e o deu a seu marido, que comeu também. Deus deu uma ordem para Adão, e uma das ordens para Adão era cuidar dos seus, da sua família. Deus deu uma ordem para Adão: não coma do fruto que eu te mandei comer. Não comer. Não coma. A ordem foi dada para Adão. Em nenhum momento a Bíblia diz que a ordem foi dada para Eva, mas ela diz que foi dada para Adão. E com certeza Adão ensinou Eva, porque ela sabia, ela respondeu à serpente: Deus disse isso, isso, isso. E se nós fizermos isso, nós vamos morrer. Mas depois Adão pegou e deu para... Eva pegou e deu o fruto para Adão, e este comeu. E em nenhum momento a gente vai observar: não vou comer. Ele recebe e come. A gente não sabe o que aconteceu nas entrelinhas, a gente não sabe qual foi a conversa. Não sei se ela prometeu greve para ele comer. Não sei. Talvez tenha usado aquelas artimanhas que as mulheres sabem fazer, né? Não sei. Mas mesmo assim, ele se omitiu. Independente do que ela fez, ou de que artimanhas ela usou, de que histórias ela contou, ele se omitiu. Ele se silenciou. Ele não falou nada. Ele devia ter retrucado e dito: não vou fazer. Não vou, porque Deus disse. E se Deus disse, eu acredito em Deus. Mas Adão pegou e comeu. A omissão é o contrário da missão. Você deixa de cumprir a missão, você está se omitindo de fazer aquilo que foi determinado para você. Ainda hoje nós fazemos isso, queridos. Quando nós sabemos que nós devemos tomar uma decisão, que Deus nos orienta acerca de qualquer coisa das nossas vidas, que Deus deu uma missão para a gente cumprir, e a gente se omite. Por qualquer coisa, por qualquer desculpinha do nosso coração, a gente se omite, a gente deixa de fazer. Isso é uma omissão. E nós fazemos isso direto, nós temos o costume de fazer isso. Maridos fazem isso na sua casa, pais fazem isso na sua casa, mulheres fazem isso na sua casa. É mais natural que o homem, o masculino agora, não o humano, mas o masculino faça isso. Ele tem esse costume, né? As mulheres muitas vezes entram em discussões com os homens, precisam decidir coisas, e nós não conseguimos alcançar o campo emocional e entender o que elas estão pensando e como elas fazem para argumentar com a gente. Os homens têm um costume de fazer uma coisa muito ruim: se silenciar. Às vezes é importante o silêncio, mas muitas vezes esse silêncio também é uma omissão, porque são decisões que precisam ser tomadas e você tem que se posicionar, e você não se posiciona, você aceita todas as decisões simplesmente para não brigar, simplesmente para não discutir. E isso muitas vezes pode acarretar num grande problema para a sua vida e para a vida da sua família. Mas nós fazemos isso em todas as áreas da nossa vida. Nós fazemos isso no relacionamento com os nossos filhos, às vezes. Nós fazemos isso no relacionamento com os nossos amigos. Às vezes nós aceitamos coisas, né? E eu falo isso para os jovens, por exemplo, para serem aceitos. Muitas vezes vocês jovens, que deveriam ter uma postura cristã, que vocês que aprenderam, são cheios do Espírito Santo, muitas vezes na escola, na faculdade ou entre os amigos, vocês muitas vezes se omitem de se posicionarem e aceitam para fazer parte do grupo. Para serem aceitos no grupo, vocês se permitem fazer coisas que não deveriam fazer. Mas na verdade nós todos humanos fazemos isso. Nós temos uma missão, Deus nos deu algumas missões de vida, e nós muitas vezes, por erro nosso, nós deixamos as coisas acontecerem, e depois nós vamos cobrar de Deus: Deus, por que aconteceu isso na minha vida, querido? Mas eu não te mandei estar aí. Você está aí porque você quer, você decidiu fazer isso. Você decidiu fazer essas escolhas, não fui eu te disse: se pudesse escolher, escolha o caminho bom, escolha as coisas certas, escolha o que é correto fazer, mas você se posicionou de outra forma, fez outras escolhas, se omitiu simplesmente, deixou as coisas acontecerem, como muitas vezes nós fazemos na nossa vida. Deixamos as coisas acontecerem. Como dizemos por aí, deixamos ao Deus dará. Mas na verdade, nós simplesmente experimentamos, não é aquilo que Deus projetou para as nossas vidas, mas simplesmente uma consequência de todas as nossas escolhas de vida. E muitas dessas escolhas de vida é se omitir. Alguns dizem que o maior pecado de todos é o pecado da omissão. Sabendo o que se deve fazer, não faz. Sabendo aquilo que precisa ser feito, não faz. Jesus falou isso uma vez. Contando uma parábola, ele disse aos seus discípulos que certo pai pediu a 2 filhos. E um dos filhos disse: não, pai, eu vou fazer. E não fez.
E o outro filho disse: pai, eu não vou fazer, mas se arrependeu no meio do caminho e fez. Na verdade, quem cumpriu, quem obedeceu, na verdade, quem fez a coisa certa, foi aquele que disse não. Não aceitou de princípio, mas ele sim, se arrependeu e viu que aquilo era o certo a ser feito, e não se omitiu. Cumpriu aquilo que o pai tinha determinado para os filhos. E a gente muitas vezes faz a mesma coisa. A gente acha que está fazendo as coisas para agradar a Deus, mas segundo o nosso coração, quando Deus foi muito claro acerca da missão que Ele deu para nós. E quando eu falo qual o teu nível de comprometimento com o reino de Deus, Deus deu missão para nós, igreja. E a missão é bem clara. A missão de Deus não é vá aos cultos de domingo, ouça o pastor pregar. A missão não é simplesmente ou apenas leia a palavra, conheça a Bíblia inteira. Não, isso faz parte, mas não é a missão. A missão é ide e fazei discípulos de todas as nações. Ide, enquanto você anda, enquanto você está caminhando, você faz discípulos. Isso é a missão que Deus deu, mas nós, muitas vezes, como igreja, preferimos fazer um monte de coisas, mas não fazemos aquilo que Deus mandou. Não fazemos aquilo que Deus pediu para a gente fazer. Como igreja, principalmente, quando a gente muitas vezes se reúne, a gente não se organiza para promover discipulado. O Marconi depois vai falar e vai dar o aviso sobre o nosso processo de formação cristã. Já ouvi várias vezes essa conversa, né? Pastor, eu já sou da igreja faz tempo, por que eu tenho que fazer isso? Pastor, eu já venho de outra igreja batista, por que eu tenho que passar pelo processo e pelos primeiros passos? Eu já sei tudo que vocês vão falar. Legal, você já sabe tudo. Mas a gente quer cuidar de você, queridos. A gente não está fazendo um processo e os primeiros passos não existem para você se tornar membro da igreja. Isso é importante para a organização, Primeira Igreja Batista, com CNPJ tal, que eu não sei de cabeça. Isso é importante sim, mas não é o principal e nós não queremos, se puder escolher uma coisa ou outra, a gente não escolhe por isso. A gente não está nem aí para isso. A gente quer cuidar da vida de vocês e a nossa preocupação é ensinar vocês, fazer de vocês discípulos e ensinar vocês a cumprir a missão. Nós temos uma missão e nós estabelecemos uma missão como igreja, reconciliar pessoas é trazer pessoas para próximo de Deus, fazer com que elas cresçam no relacionamento com Jesus, é querer torná-las maduras, ou seja, discipular elas para que elas cresçam em Jesus, e essa é a nossa missão. Então tudo que nós fazemos aqui tem esse propósito, reconciliar pessoas, levar pessoas para Jesus e fazer com que essas pessoas que nós estamos levando para Jesus, elas cresçam em Cristo Jesus, se tornem maduras. Então a gente vai fazer tudo aqui na igreja por causa disso. Essas coisas são as coisas mais importantes. E aquilo que vai tirar nós do foco, a gente vai dizer assim, não, isso não vai ser feito. E a gente já tem feito isso há algum tempo. Algumas pessoas já não entenderam que a gente pensa dessa forma. Tudo bem, mas a gente pensa dessa forma, porque a nossa preocupação é cumprir a missão. E a gente não quer se omitir. E a gente pede para você e fala para você, não se omita, queridos. Se você sabe aquilo que Deus quer para a sua vida, não se omita, simplesmente cumpra a missão. Se você sabe aquilo que Deus quer para o seu casamento, e você sabe que Deus quer para o seu casamento, não se omita, apenas cumpra a missão, se posicione, dê direcionamentos corretos. Se você, homem ou mulher, dê direcionamentos corretos para o seu casamento. Se você sabe como cuidar dos seus filhos, ensinando os seus filhos no caminho que devem andar, não se omita, ensinem eles no caminho que eles devem andar. E eles jamais vão esquecer, isso é uma promessa de Deus, vai acontecer. Eles vão se lembrar daquilo que vocês ensinaram. Não quer dizer que eles vão seguir o caminho junto com você, mas é sua obrigação levar eles no caminho. Enquanto eles fazem parte da sua casa, é sua obrigação levar eles pelo caminho. Deixa eles tomarem a decisão, mas se você ensinou bem, um discípulo bem instruído, jamais se esquece. A gente tem uma ideia às vezes muito errada, e a religião muitas vezes ensina uma ideia muito errada sobre casamento, relacionamento marido e mulher. Eles usam um texto de Efésios capítulo 5, onde Paulo começa dizendo que nós devemos nos submeter uns aos outros, depois ele continua falando de marido e mulher, mas o foco dele é falar de igreja do relacionamento Cristo e igreja, mas ele usa a ideia de marido e mulher. E aí a gente fala assim, muitas vezes tem uma coisa que machuca muito as mulheres. A questão da submissão, porque é mal entendido. E eu vou dizer novamente o que eu disse de manhã, mulheres, vocês não devem se submeter aos seus maridos, vocês devem se submeter à missão que Deus deu aos seus maridos. Porque se o seu marido estiver indo para o buraco, não é responsabilidade dele segui-lo, é tua segui-lo. E maridos, antes de vocês requerer alguma coisa da sua esposa, aprendam que Paulo falou, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. A missão sua
é mais difícil. Se possível for, ou se for necessário, dê a sua vida por ela. Preservação, cuidado, provisão, isso é responsabilidade dentro da missão que Deus deu ao casal para cuidarem dos seus, para fazer com que essa geração, as próximas gerações, e o pastor José vai falar sobre isso no próximo domingo, quando ele falar também dessa série Gente Como a Gente, ele vai falar de questões geracionais, dos problemas das gerações, e a gente vai ver isso muito no Antigo Testamento. Ele vai falar sobre isso no domingo que vem. Eu não quero falar o que ele vai falar para não dar spoiler, né? Mas a gente precisa se preocupar sobre isso. Quando a gente cumpre a nossa missão, quando nós não nos omitimos daquilo que Deus mandou a gente fazer, com certeza a gente vai ser bem sucedido. Mas Adão se deu mal porque se omitiu. A gente sabe de 3 filhos de Adão, né? A Bíblia fala que ele teve muitos filhos e filhas. A gente sempre lembra o nome de 3: o Sete, o Abel e o Caim. E você sabe o que o problema que deu. Essa omissão, muitas vezes, dá problema lá na frente. Segundo ponto, o esconderijo da religiosidade. Diz assim os versos 7 e 8. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Nós continuamos, muitas vezes na nossa vida, nos escondendo através da religiosidade. Nós usamos artifícios humanos para tentar, de alguma forma, nos justificar diante de Deus. O pastor Jean falou aqui no começo, lindo demais, essa expressão combina muito, nem combinamos, mas foi o Espírito Santo que falou para ele. No Antigo Testamento existiam os sacrifícios, os holocaustos, e tudo isso servia de alguma forma para tentar alcançar a Deus, relacionamento com Deus. Mas o próprio texto diz que agora não é mais assim, porque o único sacrifício já fez tudo por nós. Jesus já entregou a sua vida, e já restaurou todas as coisas, e já fez uma nova forma de culto, podemos dizer assim, uma nova forma de adoração, que agora é em espírito e em verdade. Mas a gente ainda costuma criar religiosidade no nosso coração para de alguma forma se esconder daquilo que é a presença de Deus e nos justificar. É por isso, quando a gente cria esses dogmas religiosos para nos esconder, nós também estamos criando problema para os nossos relacionamentos de igreja. São daí que surgem os julgamentos. Porque a gente faz uma base para nós seguirmos e acreditamos que aquele esconderijo serve para nós, a nossa folha da figueira. Já está nos cobrindo. A ideia de cobrir não é apenas a ideia de se tampar diante de Deus, a ideia de cobrir é fazer com que o pecado seja apagado aos olhos do Criador. A Bíblia fala muito dessa ideia de cobrir, trazer cobertura. É quando o pecado é apaziguado, naquela inimizade que foi causada com Deus. E os olhos do Senhor, nós temos paz com aquilo traz paz para as nossas vidas. E a ideia do homem, quando se cobriu, é essa: vou tentar de alguma forma pacificar a ira de Deus, porque eu pequei. E nós fazemos coisas, cumprimos sacrifícios e cumprimos sacramentos, pagamos o preço de alguma forma e oramos mais e fazemos muita coisa, quando muitas vezes nós acreditamos que isso vai fazer alguma coisa, vai satisfazer o coração de Deus e vai trazer justificativa para as nossas vidas. Tem gente que acredita, agora tenho um parente meu, algum tempo atrás, eu era recém-convertido, eu ouvi dele a seguinte frase: não vou dizer a expressão, porque aí talvez algumas pessoas vão começar a pensar quem é, né? Agora eu vou ter que te deixar em casa, porque eu tenho que ir lá no supermercado e vou comprar um monte de cesta básica, porque eu preciso pagar os meus pecados. Eu preciso estar em paz com Deus. E a gente ainda pensa isso, a gente acha que pode, de alguma forma, apagar aquilo que a gente faz. A gente se esconde atrás da religiosidade. E isso não traz relacionamento com Deus,
não cobre as nossas vidas e não faz com que a gente possa entrar na presença de Deus. A gente continua separado de Deus por causa da nossa religiosidade, porque os nossos pecados continuam ali, eles não foram cobertos. A gente só tem uma forma, e se chama Jesus. Foi Ele que derramou o sangue, foi Ele que pagou o preço, foi Ele que cumpriu todas as coisas e Ele nos deu nova vida. Ele que quebrou, que rasgou o véu e fez com que nós pudéssemos novamente ter esse relacionamento com Deus que Adão tinha no jardim. E é interessante. Onde está você, Adão? É sempre Deus que busca a gente, queridos. E às vezes Deus vai buscar a gente aonde a gente menos pensa que Ele vai buscar a gente. Talvez a gente tenha que perguntar muitas vezes na nossa vida: será que eu estou fazendo, tem agradado o coração de Deus? Ou será que eu simplesmente, obrigado, já estás com os teus pecados cobertos? Brincadeira. Adão, onde está você? Onde está você? É Deus que nos procura. Falando de adoração, né? Jesus fala assim que Deus procura, tem procurado verdadeiros adoradores. A ideia de adoradores, ela tem um sentido, sim, de prestação de culto, de reverência, mas ela também tem outro sentido na palavra original que significa aquele que serve. Deus está procurando verdadeiros servos. Pessoas que estão dispostas a cumprir a missão e fazer aquilo que Deus está disposto a mandar, aquilo que Deus tem de propósito para as nossas vidas. Quando Deus está procurando adoradores, Ele está procurando pessoas que verdadeiramente vão pagar o preço e vão verdadeiramente andar com Ele. Eu quero aprender dEle, eu quero andar com Ele, eu quero fazer o mesmo que Ele fez. É a mesma ideia. Esse verdadeiro adorador é aquele que está disposto a olhar para Jesus e ver como é que Jesus fazia. Eu vou fazer da mesma forma. Como é que eu me relaciono com Deus? E eu sei que eu posso, através dele, me relacionar com Deus novamente. E é dessa forma que eu vou me relacionar. Os discípulos ficaram entusiasmados quando eles olhavam para Jesus e viam Jesus orar de maneira diferente. E um dia eles chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, mestre, ensina-nos a orar. Jesus usa algumas palavras, ele diz assim: quando vocês orarem, vocês vão falar assim: Pai que está nos céus, ou meu Pai, ou Pai nosso que estás nos céus. Eles nunca tinham aprendido a orar dessa forma. Existia uma intimidade, um relacionamento diferente na oração de Jesus, que eles não vinham nos religiosos, que eles nunca aprenderam indo às sinagogas, que eles nunca aprenderam com seus pais, que eles nunca aprenderam com ninguém. Eles oravam para Jesus ser diferente. O judeu, geralmente, se você vê ele orar, você vai ver uma oração bem técnica, assim, bem, sei lá, como é a palavra certa para usar. E geralmente eles começam uma oração sempre igual, da mesma forma, sempre igual, né? Usando as mesmas expressões: bendito és tu, Senhor. É assim, geralmente. Baruch atah Adonai Elohim. Geralmente você vai olhar uma oração judaica, você vai ver que ele usa essas primeiras expressões: bendito és tu, Senhor Deus. E eles olhavam para Jesus, Jesus chamava Deus de Abba, 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 papai. Uma criança faz assim com o seu pai, que é diferente, porque expressava verdadeiramente um relacionamento. Jesus não se escondeu atrás de nada. Jesus se abriu e disse aqui, é dessa forma, eu vou ensinar vocês, anda comigo, e eu vou dar relacionamento de vocês com o Pai. Vou ensinar e vou mostrar o Pai para vocês. Ele fala para Filipe: você olha para mim, Filipe, e você vê o Pai. Olha para mim quando você quer ver o Pai. Vem através de mim e você verá o Pai. Tenha relacionamento, aquele mesmo relacionamento que Deus tinha. E a gente muitas vezes não quer isso para as nossas vidas, porque a gente quer olhar para os homens, olhar para as formas denominacionais, para as formas religiosas de se fazer, e a gente quer copiar, achando que aquilo ali é melhor. E a gente, na verdade, a religiosidade muitas vezes faz com que hajam diferenças. E a nossa busca geralmente é ser melhor do que os outros. Quando Jesus ensina que aquele que quiser ser o maior seja o menor. E a gente precisa crescer muito. E a gente faz isso direto. Para de pagar penitência. Para de fazer isso. Para daquelas coisas. Simplesmente, como a Rosa ensinou, quebranta o teu coração, se arrepende e busca Deus.
Um coração simples e dizendo: sim, Senhor, é isso que eu preciso de Ti. Último ponto. Esse é o pior de todos. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Foi a mulher que tu me deste por companheira. Adão culpou Deus e culpou Eva. Primeiro ele culpou Eva, né? Foi a mulher. Depois ele disse: que tu me deste. E a minha pergunta é: será que a gente não faz igual? Começa a dar um monte de coisa errada na nossa vida e diz: por que, Deus, que tu faz isso comigo? Eu devo ter jogado pedra na cruz. E eu volto a perguntar: para quem que Deus deu a missão? Para quem que Deus deu a missão? Quem era o responsável? A Eva tinha a sua responsabilidade, mas quem era o responsável? Nesse caso, como é difícil dizer: fui eu. Fui eu. Realmente, eu sou o culpado. Quem aqui tem irmão? Cresceu junto com o irmão, bem próximo assim? Levanta a mão. Você deve ter passado por isso. Seus pais estavam fora de casa, tu e seu irmão sozinhos em casa, e vocês fizeram uma arte muito grande. Primeira coisa, vocês fazem o que Adão fez, tenta esconder a arte. Mas tem arte que é impossível de esconder. E vou dizer uma coisa para vocês, para quem diz que não tem filhos ainda, mas vive na casa dos pais, não adianta tentar esconder, os pais vão saber. Eles vão saber. De alguma forma eles vão saber, às vezes só pelo teu jeito. Pode te esconder bem bonitinho, mas o teu jeito já muda. E aí ele já vai saber que você fez alguma coisa errada. Aí o pai chega em casa: quem é que fez isso? É aquela coisa, né? Foi ele. O medo do juízo faz a gente mentir e culpar outras coisas. Nós culpamos as circunstâncias, nós culpamos o meio, né, que a gente vive, a gente culpa outras pessoas, que é geralmente o que a gente faz, quando a gente não culpa Deus, como Adão fez. Mas reconhecer o erro é muito raro a gente fazer, se a gente não tiver um coração quebrantado e contrito. Mas não existe arrependimento sem reconhecimento. Improvável que você se arrependa sem saber o que é o erro que você precisa mudar. Arrependimento é conversão, é mudança de rota, é mudança de rumo, é voltar para Deus, é corrigir a sua postura, a sua atitude, transformar o seu coração. Isso, mudança de mentalidade, isso é arrependimento. Mas como é que você vai mudar aquilo que você não sabe que você está errado? Então não existe arrependimento sem reconhecimento e sem confissão. Você precisa dizer: fui eu que errei. Como Paulo dizia: maldito o homem que eu sou. Essa postura é difícil de encontrar. Existe na nossa natureza a ideia de esconder o pecado, de esconder a falha e de colocar a culpa nas outras pessoas. Nós nos justificamos culpando os outros. Nós nos justificamos julgando outros. Nós nos justificando condenando outros. Nós somos totalmente diferentes de Jesus quando nós fazemos isso. Porque Jesus disse: eu não vim para julgar. Eu não vim para emitir juízo, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. E nós, igreja, temos essa ideia, né? A síndrome de Jesus deveria estar sobre nós, não de Adão. Nós deveríamos fazer o mesmo. Não agir para condenar isso, para julgar pessoas, mas nós deveríamos reconhecer o nosso erro e ajudar pessoas a corrigir os seus erros também. Mas a gente geralmente faz ao contrário. Porque está em nós essa aptidão para culpar outras pessoas. Existe um grande ator de cinema que tem uma frase espetacular. A frase começa bem, mas ela termina mal. E eu gosto muito de citar essa frase, já citei várias vezes. Ele é meio amarelinho, mas não é asiático, e nem está com hepatite. Mas você conhece muito bem ele. Ele diz assim: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser.
E a gente faz isso. Às vezes, dentro do nosso íntimo, nós sabemos que nós somos o culpado. Mas nós preferimos, para não sermos julgados, ou para não sermos condenados, ou para não ficar de mal com ninguém, nós preferimos dizer assim, mas foi por causa daquilo. É por causa daquilo. É igual o flamenguista, né? Quando perde, diz foi o juiz que formou. Nunca que jogou mal. O vascaíno bota a culpa na bola. A bola estava murcha. O Fluminense, quando perde, é porque é ruim mesmo. Viu? Nós somos mais humildes, nós reconhecemos nossos erros. Mas é assim que a gente faz, queridos. Nós falhamos nisso. Nós precisamos mudar em relação a essas coisas. Nós precisamos parar de se omitir. Nós precisamos parar de se esconder. Nós precisamos começar a reconhecer as nossas falhas. Só assim nós vamos encontrar a graça de Deus. Só assim nós vamos fazer com que a graça de Deus, na verdade, ela se torne eficaz na nossa vida e promova aquilo que Deus quer promover nas nossas vidas. Nos levar de volta ao princípio, nos levar de volta a esse relacionamento, nos levar de volta ao propósito de Deus. Lembre-se, Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva tinham um relacionamento com Deus e eles perderam isso. E perderam, essas circunstâncias provam que esse relacionamento não foi reconstruído, não voltou atrás, porque eles continuaram no mesmo erro. E nós muitas vezes acreditamos que por outros caminhos a gente vai encontrar de volta isso. A gente vai ficar melhor, a gente vai ficar mais bonitinho. Não vai acontecer. A gente precisa cumprir os passos. A graça de Deus, ela vai se manifestar e ela vai promover mudança na nossa vida quando a gente deixar de fazer essas coisas e se arrepender verdadeiramente. Deus quer, e já provou ali na própria palavra, quando a gente lê o texto, que Deus já dá a solução para o problema. E Deus quer dar a solução para o nosso problema. E nossa solução para o nosso problema se chama Jesus Cristo. Sempre vai ser. E o caminho é o caminho do arrependimento, é o caminho da mudança, é o caminho de querer viver aquilo que Deus tem de melhor para nossas vidas. Deus quer manter o propósito dele eterno. Deus não muda o seu propósito. Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Deus criou o homem para se relacionar com ele. E a gente olha para Jesus quando ele morreu naquela cruz, quando ele ressuscitou dos mortos. A gente vai olhar para o Evangelho e vai ver que o Evangelho também tem esse mesmo princípio. Siga-me, ande comigo. Aquilo que eu fiz, faça você também. Vai dizer lá em Romanos 8, 29, que o propósito de Deus é verdadeiramente que nós nos tornemos a semelhança de Jesus, ou seja, a mesma coisa da ideia original. Ele não mudou. Ele não mudou. E ele diz lá que, ali em Gênesis capítulo 3, no verso 15, que ele poria inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. O descendente da mulher, a serpente da mulher, é o anúncio do Messias, é Jesus. E a Bíblia fala assim, eles te ferirá a sua cabeça, a cabeça da serpente, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. A ideia da cabeça significa autoridade. Quando Adão, que tinha recebido autoridade da parte de Deus, pecou, se rebelou contra Deus, ele entregou a autoridade para o príncipe deste mundo. Mas quando Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, ele resgatou também essa autoridade das mãos da serpente, das mãos do diabo. E ele diz, eis que me foi dada toda a autoridade, nos céus e está nas mãos de Jesus. Ele governa, ele é o rei. E ele vai pisar a cabeça da serpente. Tem pisado a cabeça da serpente. Na verdade, já pisou a cabeça da serpente na cruz. Quando ele fala que esta ferirá o seu calcanhar, cabe ao inimigo sempre nos incomodar. A palavra calcanhar é a origem da palavra Jacó. A ideia, quando Moisés escreve, é que a ideia é que o povo de Deus seria afligido pelo inimigo em todo o tempo que caminhasse com Deus. O inimigo ia tentar fazer com que o povo se afastasse. Ele tentou isso com Jesus. E você acha que ele não vai tentar isso com você? É por isso que você precisa andar junto com Jesus. Por isso que você precisa depender dele. Precisa
fazer com que Ele seja verdadeiramente o teu Senhor e Rei, para que você não ouça mais essas vozinhas malucas, te levando para comer qualquer fruto, sei lá, mas não é maçã, tá? E fazendo com que você faça isso e volte ao erro novamente. E você precisa confiar em Jesus, andar com Jesus e permitir que Jesus faça essa mudança na sua vida. Ele já trouxe isso para as nossas vidas, já foi promessa aqui, já se cumpriu sobre as nossas vidas. Por que nós vamos continuar se omitindo da missão que Ele nos deu? Por que nós vamos continuar se escondendo de um Deus tão misericordioso e gracioso, que já provou o seu amor para conosco, quando Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores? E por que nós vamos continuar fazendo com que, julgando os outros, ou culpando os outros, quando o pecado é nosso? E é simples, é só reconhecer. É só reconhecer. Na verdade, trocando a frase do Homer, Jesus quis dizer mais ou menos assim: verdadeiramente a culpa é de vocês, mas eu assumo como se fosse minha, e eu morro por vocês. Isso não é forte no nosso coração, simplesmente porque quando a gente faz alguma coisa que a gente se sente culpado, a gente prefere tentar nos justificar por meio de religiosidade, por meio de culpando os outros, justificar os nossos pecados, ao invés de aceitar a justificação que Ele já fez por nós. É muito simples, assim: eu me arrependo, Senhor, verdadeiramente eu me considero, eu sou pecador, eu preciso. E quando nós nos arrependemos do pecado, João vai dizer que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar novamente de toda a injustiça. Mas nós, com dureza do coração, ainda queremos fazer isso. Mude, queridos, não faça isso. A graça de Deus se manifesta para promover reconciliação com a humanidade. Humanidade, Adão. Então, Jesus se manifestou para promover essa reconciliação. A Bíblia fala que quando Jesus entregou o seu Espírito, o véu que havia no templo que separava, isso é apenas um simbolismo das coisas que aconteceram na eternidade, das coisas que aconteceram no espiritual, vamos dizer assim. Um simbólico, ato simbólico. O véu fazia separação entre a presença de Deus e o homem. Somente o sacerdote entrava, o sumo sacerdote uma vez por ano entrava na presença de Deus, oferecendo sacrifícios. Mas quando Jesus entregou o seu Espírito na cruz e disse: está consumado, o véu se rasga. De cima para baixo, o véu se rasga. Ele está querendo dizer: agora as portas para entrar no trono, diante do trono de Deus, para você ter relacionamento com o Pai, estão abertas para você através daquele que ofereceu o sacrifício, através de Jesus Cristo, seu Filho. Entre com ousadia. O autor de Hebreus vai dizer: portanto, entre com ousadia. Seja ousado, já aconteceu, já fez, já foi promovida essa reconciliação através de Jesus. Por que nós vamos continuar se escondendo atrás de uma cortina? Se a cortina já foi rasgada, vamos, entrem. Jesus já fez por você, você vai entrar por meio de Jesus. Se arrependa, confesse os seus pecados, e Ele vai te perdoar e vai fazer com que você tenha esse relacionamento profundo com Ele. Ele ouve as tuas orações. Nós temos uma ideia errada no meio evangélico. A gente estava conversando isso essa semana, eu acho, uma semana passada, que a gente fez as nossas reuniões com os pastores, entre colegiado, reuniões que para as mulheres são intermináveis, que às vezes começa um horário e termina só de madrugada. E a gente estava conversando sobre isso. Às vezes a gente tinha aquela falsa ideia de oração, né? Quando a gente orava e estava em pecado, vamos dizer assim, a gente dizia assim: parece que a minha oração não subiu, não passou do teto. Jesus habita em você, queridos. O relacionamento é aqui junto contigo. Não é um relacionamento de um Deus que está lá no trono e você está aqui. Não, já está aberto. Esse relacionamento é para você se conectar, é próximo, é proximidade, é intimidade, é um relacionamento real e verdadeiro. Ele te ouve, Ele está contigo, Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer que você ouça a voz dEle. É esse mesmo relacionamento que Adão tinha no jardim. E também para te dar nova vida. Lá no verso 21, o Senhor Deus fez roupa de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Adão, Eva, essa folhinha de figueira aí não serve. Mas eu vou já dar um anúncio, uma tipificação do que vai acontecer no futuro.
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vai morrer por vocês e vai dar para vocês vestes novas. Isso vai servir de promessa, de profecia, de um anúncio do que vai acontecer, por amor de vocês. Jesus já deu vestes novas para cada um de nós. Por que que você ainda quer vestir vestes velhas da tua religiosidade? Por que que você quer vestir os teus panos de saco? Por que que você quer vestir essas vestes bonitas que não levam a lugar nenhum e só agradam aos olhos humanos? Não, queridos, Jesus te deu vestes novas. E essas vestes novas significam viver em novidade de vida, como era no princípio. Assim como Deus fez o homem, tendo a mente de Deus, o Espírito de Deus que soprou no Adão é o Espírito de Deus que foi soprado em nós. Agora nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus, que é confirmada com o nosso Espírito, pelo Espírito de Deus. Você é filho de Deus. Como filho de Deus, ande de acordo com o que o teu pai te ensina todos os dias na caminhada com ele. Você precisa viver em novidade de vida. Você precisa, em todo o tempo, olhar para o espelho e olhar e ver se você se parece mais com aquele Adão ou se você se parece com aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa reflexão tem que ser feita diariamente nas nossas vidas. Você está se omitindo ou você está cumprindo a missão? Você está se escondendo ou você está procurando ter um relacionamento diário com o Senhor? Você está culpando as circunstâncias, os outros ou o próprio Deus? Ou você na sua caminhada está fazendo correções, permitindo a disciplina do Senhor e vivendo todas as coisas boas dessa novidade de vida que Deus te deu? Essa reflexão precisa ser feita todos os dias da nossa vida e precisa ser feita agora também. Nós não vamos encerrar essa palavra sem que você faça essa reflexão. Vamos colocar de pé? A gente vai cantar uma canção, eles vão repetir a sua última canção. Eu queria que você fechasse seus olhos e fizesse essa reflexão. Quanto às missões de vida que você entende que Deus deu para você. Maridos, no relacionamento com sua esposa, esposa no relacionamento com seu marido, pais no relacionamento com seus filhos, filhos nos relacionamentos com seus pais, irmãos em Cristo, no relacionamento uns com os outros. Você tem cumprido a missão que Deus te deu? Ou você tem se omitido? Como irmãos em Cristo, você tem servido ao seu irmão com aquilo que Deus te deu? Ou você tem dito, não quero servir. Eu prefiro ficar no meu cantinho, não quero fazer. Diante das tuas falhas, diante dos teus erros, como é que você tem agido? Você tem se escondido através da religião? Você acha que vir aos cultos de domingo já é o suficiente para te limpar, ou te justificar, ou te purificar daquilo que você tem andado totalmente errado, vamos dizer assim, ao contrário, fora do caminho do Senhor durante a semana inteira? Será? Ou você está na hora de você chegar assim, não, Jesus, eu não preciso somente de um domingo, eu preciso de Ti todos os dias. E na verdade eu quero receber aquilo que Tu tem para me dar, da Tua graça, da Tua misericórdia, da transformação, da novidade de vida que o Senhor tem para mim. Mas para isso você tem que parar de culpar os outros, de culpar as circunstâncias ou de culpar o próprio Deus. Você tem que começar a reconhecer os seus erros. Geralmente, as circunstâncias nas quais nós nos metemos simplesmente são apenas colheitas daquilo que nós já semeamos há muito tempo. Nós precisamos fazer sementes, lançar sementes novas na nossa vida. Sementes que vêm da parte de Deus, sementes daquelas que o Senhor tem dado nas nossas mãos, sementes que vão dar fruto, e fruto que geram vida, e vida eterna. Faça essa reflexão dentro
desses 3 pontos e se olha no espelho agora. Será que eu sou mais parecido com Adãozinho? Ou será que eu sou mais parecido com Jesus? Amado Deus, nós queremos fazer essa música uma verdade nas nossas vidas. Precisamos voltar, Senhor. Voltar para o princípio. Nós queremos experimentar o melhor de Deus, e o melhor de Deus está na Tua presença. Queremos deixar o Senhor mexer com as nossas estruturas, com as nossas mentes, com o nosso coração, fazer ser reconstruído em nós aquilo que estava no princípio, aquilo que Deus fez no primeiro homem, aquilo que Deus revelou ser a Tua vontade, o Teu propósito através de Cristo Jesus. Nós queremos ter o mesmo nível de relacionamento, nós queremos crescer no nosso nível de relacionamento contigo, nós queremos nos tornar cada vez mais maduros, Senhor. Mas nós sabemos e precisamos mudar muitas coisas na nossa vida. Precisamos aprender a confessar os nossos pecados, a reconhecer os nossos erros e as nossas falhas. Eles não acontecem por causa de A, B, C, ou de circunstância A, B ou C, ou de qualquer outra coisa, ou não acontecem simplesmente por causa do Senhor. Talvez até possam ser motivados por outras coisas externas. Não importa. A nossa reação também às coisas podem ser
diferentes daquilo que o Senhor sonhou para as nossas vidas. E sim, nesses momentos a culpa também é nossa. E o Senhor nos ensinou a pedir perdão, a se arrepender, a ter um coração contrito, quebrantado e voltar para Ti. Que o Senhor nos ensine esse caminho do arrependimento. Nós possamos nos arrepender. A entrada no reino dos céus não acontece sem arrependimento. Parar de se esconder atrás da religiosidade do nosso coração, de fazer sacrifícios, achando que sacrifícios ou coisas que nós fazemos para Ti vão Te agradar e vão fazer com que isso retorne às nossas vidas. Não vão, nós precisamos simplesmente nos arrependermos dos nossos pecados e permitir que o Senhor reconstrua em nós, ou construa em nós, ou renove em nós aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, o Senhor quer que a gente cumpra as nossas missões. O Senhor Jesus disse claramente que foi lhe dado toda a autoridade nos céus e na terra, e Ele disse para cada um de nós: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os as coisas que eu vos ordenei, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha que legal, quando isso tudo acontecesse na nossa vida, e quando nós cumpríssemos a nossa missão, ou quando nós estivéssemos no processo de estar cumprindo a sua missão, o Senhor prometeu algo extraordinário: eis que a tua presença estará conosco todos os dias até o fim. A mesma presença, o mesmo nível de relacionamento que Adão tinha no jardim e perdeu. Que nós não venhamos a perder, mas que nós venhamos a ganhar esse nível de relacionamento. Que o Senhor possa colocar isso no nosso coração. Existe uma missão a ser cumprida, que nós não nos omitamos, que nós cumpramos essa missão para o louvor da tua glória. Ensina a tua igreja, som dos nossos corações, vê se há em algum de nós caminhos maus que precisam dessa hora serem transformados, endireitados, aplainados, para que nós possamos olhar para Ti e Te seguir de todo o coração. Abençoa-nos, Senhor, abençoa a tua igreja. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um forte aplauso, Senhor.